tão quente lá fora, né? Olá, uma boa noite para você, uma ótima noite de quinta-feira. Estamos aqui começando o nosso programa de hoje. Pois bem, todos sabemos que a música está sempre presente na educação, facilitando o aprendizado e ampliando aí a visão de mundo. Então hoje, aqui no Falando Abertamente, nós vamos conversar com pessoas que pensam e vivem a música de uma forma diferente. Seja desenvolvendo projetos que abordem aí questões bem contemporâneas, como a ecologia, por exemplo, ou ainda resgatando sentimentos, de respeito e valorização do ser humano. Aqui em Florianópolis, a produção de projetos é bem rica, hein? E a partir de agora, vamos conhecer alguns destes trabalhos que visam estimular crianças e adultos a uma maior musicalidade. Vamos juntos, então? É o Falando Abertamente que está apenas começando e eu conto com você. Então, estamos começando o nosso Falando Abertamente. Eu conto com você até às 8 da noite, conhecendo um pouco mais sobre esse assunto. Educando com música, a música facilitando aí o aprendizado. Conosco, nesta noite, primeiramente, o Luciano Pi de Oliveira. Né? Luciano, boa noite. Boa noite. O Luciano, que é especialista em educação musical, tem todo um trabalho junto às crianças no Colégio de Aplicação da UFSC, né? E tem um trabalho voltado à questão pedagógica no curso da Univale, é isso? Exatamente. Perfeito. Conosco também o Luciano Bilu, que é músico, já tem uma estrada aí, todo mundo conhece, tem projetos e projetos dentro dessa área também da musicalidade, é isso, né, Luciano? Também, Boa isso. noite. Boa noite, Nai. Boa noite aí o pessoal de casa. Joia. E também conosco o Silvio Mansani, que é músico, professor, está aí com o seu violão, parceiro inseparável. Tem parceiros também com o Emílio Pagotto, que não pôde vir, né, na noite de hoje. Tem todo um trabalho também voltado a isso, né, Silvio? Boa noite, Naya. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vamos hoje, né? Vamos conversar. Por exemplo, Luciano. Oi. Luciano Pi e Luciano Bilu. Luciano Pi, essa questão da pedagogia, porque a educação ela já tem toda uma metodologia, ela tem uma grade curricular a ser seguida. De que forma a música pode permear, facilitando esse aprendizado? Bom, a música ela é um conhecimento que pode ser ensinado independente, mas ao mesmo tempo a música também está presente em quase todas as outras disciplinas, né? Então, ao aprender uma canção, uma criança que está em idade de alfabetização, além de aprender música, essa criança também vai aprender a ler. Então, existem inúmeras relações que a gente pode fazer multidisciplinares, né? Tá. No curso de pedagogia da Univale, a disciplina chama-se Educação Musical e é uma das disciplinas que uma futura pedagoga vai cursar. A atribuição delas, né, dos pedagogos, né, nesse caso, é trabalhar com primeira, quarta série, são os professores regentes, o ensino à distância, o ensino de jovens adultos e a música, que seria de quinta a oitava série e ensino médio, é pelas licenciaturas em educação musical, educação artística, né? No caso, a minha formação, e acho que a do Silvio também, né? E são essas formas, mais ou menos. Particularidades mesmo, né? Porque, por exemplo, a questão da música inserida numa disciplina, inserida num curso, por exemplo, de pedagogia, Silvio, é algo recente? Tu acha que a própria educação está se renovando a cada dia, assim, até com a permissão da música? Um pouco mais atuante? A música, de uns tempos para cá, ela anda sendo muito valorizada, né? É claro que essa valorização ainda, ela ainda está muito no campo da retórica, né? Então, se você vai olhar as escolas, tanto públicas quanto privadas, e vai examinar o que eles têm de material humano e instrumental disponível, você vê que às vezes é muito pouco. E a gente até observa isso no número de profissionais que se formam, né? Que ainda é pequeno, né? Eu acho que é uma preocupação, até como o Luciano
preocupação então mais atual, não existia tanto há algum tempo atrás. É uma coisa que vem se intensificando. Agora, uma coisa interessante, uma outra discussão também, que é o especialista em música na sala de aula ou o professor pedagogo, né, com formação musical, com informações musicais capazes de trabalhar com seus alunos, né? Então tem sempre essa discussão, quer dizer, o músico vai até a sala de aula, será que ele vai ter o conhecimento, o suporte pedagógico para encarar a criançada e tal? E será que o profissional, né, o pedagogo, que alfabetiza, vai ter também esse conhecimento para passar? Então, às vezes, a coisa fica meio assim e a gente não sabe muito como resolver. De que forma conduzir. Mas, por exemplo, vamos começar no adulto, né, Bilu? Chega assim, a música, quando você toca, uma pessoa que está meio distante, né, daquele som, você percebe que é na pele que ela sente, o comportamento dela vai se lapidando, algo surge de novo quando ela se descobre, se depara com a música, por exemplo. Eu acho que essa é a verdadeira função da música, né? Tá. Acho que a música tem essa função Renovar. né, de mexer com as pessoas, né? E de fazê-las refletir, como tu falou no começo do programa ali, né? Dar para elas uma visão do mundo assim, ampla. E eu acho que a música tem esse poder, né? E eu acho que o Silvio tocou um ponto importante aqui também, a questão da parte pedagógica e da parte de repassar essas informações para os alunos, né? O músico repassar ele. Então, nesse projeto que eu desenvolvi... Vocês estão começando a desenvolver, né? Que são workshops, mas levar até as escolas toda uma experiência, né? Isso, exatamente. A gente vai fazer os workshops nas escolas e eu contratei uma empresa de assessoria pedagógica que vai botar os projetos nesses moldes. Porque tem uma linguagem diferente, né? A música e a música como pedagogia. Tem, né? Tem isso, né, Silvio? O que eu achei interessante desse começo de conversa é que realmente tem muito espaço para se trabalhar a música na educação. Porque a gente observou há alguns anos atrás, não existia a música formalmente nas escolas. A gente tinha a nossa educação artística, que poderia ser com as 3 ou 4 linguagens, o teatro, a música, a dança, mas não era algo amarrado. E há pouco tempo houve uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que colocou a música como um conhecimento específico. Não, porque já foi pesquisa, já comprovam que, por exemplo, o desenvolvimento cerebral, cognitivo, desenvolvimento sensorial, coordenação motora, ou seja, uma criança ela vai ter muito mais segurança, né, com essa questão do som, né, invadindo o corpo dela. Isso já é comprovado. Com certeza, a importância do ensino da música e das artes é para lá de comprovado. Agora, aí a gente observa também escolas que têm ainda pouco investimento nessa área de uma sala de música, de não só de ter os instrumentos, mas de também trabalhar o canto, uma formação que ainda está... Sendo que a voz é um instrumento poderoso que está disponível, né, para todos. E a gente também observa o seguinte, nem todo mundo que se forma na educação musical trabalha com música, né? E agora, no curso de pedagogia, eu não tenho conhecimento de outros cursos, mas eu sei que a disciplina de educação musical entrou no curso de pedagogia da Univale faz pouco tempo. Né? Eu estou começando aqui essa disciplina, inclusive eu vou começar as aulas na segunda-feira. Bom que estão todos aqui estreando em projetos, e projetos importantes, bom. E esse pessoal, ele normalmente não tem contato com música. As pessoas normalmente não têm, tipo, a gente vai dar aula de música, de educação musical. Aí surge aquilo que o Silvio comentou. Exatamente. Vou caminhar dessa forma, vou caminhar daquela outra. Como é que a gente pode se integrar, né? Como é que eu posso pegar a experiência do músico, a experiência do pedagogo, unir isso e levar para um crescimento geral? Mas vamos ilustrar um pouquinho, nós falando abertamente. A gente vai rodar um videoclipe agora, que é o Brilho da Lua, né? A Lenda do Brilho da Lua. Primeiro a gente vai acompanhar o videoclipe, depois a gente vai explicar um pouquinho desse projeto. É só uma amostra, né, do que a gente ainda vai conversar no nosso Falando Abertamente de hoje. Então vamos juntos aqui acompanhar, você em casa também.
uma princesa, tinha um brilho forte no olhar, via nas estrelas companheiras de brincar. Houve um rei malvado, invejoso pra danar, quis roubar seu brilho, transformar em pó e tomar com água. Pra ficar mais belo, de se admirar, para ter seu brilho que ninguém podia pegar, podia pegar, podia pegar. Era uma princesa, tinha um brilho forte no olhar, via nas estrelas companheiras de brincar. Houve um rei malvado, invejoso pra danar, quis roubar seu brilho, transformar em pó e tomar com água. Ele fez de tudo, mas não conseguiu arrancar. Ficou furioso e mandou castigar, mandou castigar, mandou castigar. Nem o castigo cruel seu brilho pôde apagar. E o rei então prendeu-a no céu e ela vive na lua, que vive a brilhar. Lindo, não? Então, comentários a respeito deste clipe, né, toda a concepção, depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos. Projeto da TIM, que também foi de escolas públicas. Cadê equipamentos, né? Qual faixa mesmo? É minha. Vou mostrar depois o encarte do CD, tá? O encarte. Estamos aqui de volta, né, no oferecimento de Alfazema, cama, mesa e banho no Shopping Iguatemi. É o nosso Falando Abertamente aqui pela TV Com, canal 36, para todo o estado, conversando sobre música e educação. Vocês acompanharam no bloco anterior o clipe A Lenda do Brilho da Lua, é isso, né, Silvio? Fala um pouquinho dessa história, a gente vai falar do projeto também que auxilia nessa concepção mesmo de educação e música, né? Como é que surgiu esse projeto? Que é música independente para crianças inteligentes? Isso. Tá. O projeto inicialmente ele foi denominado assim, como uma espécie de slogan que, né, que norteia Dá uma direção, rumo. Exatamente. Uhum. Depois o CD veio a se chamar No Dorso do Rinoceronte. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Essa música, A Lenda do Brilho da Lua, gravada pelo grupo Cravo da Terra, aqui de Florianópolis, ela ganhou essa animação feita pela Gabriela Dreyer, que é uma artista plástica formada na UDESC, que já tinha ganho prêmios no Animamundi, né? Que é super renomado. É o maior festival de animação da América Latina, né? Tá. E além disso, classificou no Animamundi do ano passado e já percorreu, e já teve na Argentina, se não me engano, na Espanha, vários festivais do Brasil, esse clipe aí. E surgiu assim, em princípio a gente não iria fazer, não estava planejado, era o CD com as músicas próprias, né? Mas aí quando eu conheci o trabalho da Gabriela e a gente está sempre viajando e inventando coisa, a gente disse, vamos convidar, se ela topar, ela topou e foi legal. Que joia! Até deixa eu pegar o CD aqui, deixa eu mostrar para vocês em casa. A gente está dando esse passeio, vamos terminar o nosso passeio. Então, agora o projeto ele
Tem isso, ele leva o nome no dorso do rinoceronte, é isso? Acho que aqui, do ladinho, pra lá, isso, Mauro. Tá jóia, já vou tirar aqui. É importante dizer, né, que o CD é Emílio Pagotto e Silvio Mansani. Tá. É uma parceria nossa, minha e do Emílio, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, né? Tá. Mas que está presente aqui no trabalho, né? Certo. Depois a gente vai mostrar o encaixe direitinho, que ele é todo lúdico, né? Ele tem toda uma interatividade, a criança pode rabiscar, pode... Enfim, ousar. Criançada, já pensou, Bilu? A criançada... Ô tio, eu quero tocar guitarra, tio, eu quero tocar violão. Porque essa experiência que já teve com as crianças, né, há uns 3 anos. Isso. Como é que é levar a música numa situação em que elas praticamente desconhecem o instrumento? Eu passei por essa experiência. A nossa comunidade, né, como tu falou, já há 3 anos, nós desenvolvemos um curso de música gratuito para a gurizada do bairro. Tá. E tem aulas de violão, percussão, de canto também. E eles participam, eles procuram, eles querem conhecer, assim? Tem uma demanda legal? Tem. No primeiro ano até teve uma procura bem grande, assim. Depois, no segundo ano, a gente não conseguiu fazer na mesma escola e a gente mudou para um centro comunitário do bairro. Aí a procura reduziu um pouco, assim, mas foi bem bacana. E como é que é essa impressão? Então, e numa outra oportunidade, assim, eu fiz um workshop só com a guitarra, né? E na escola que a minha filha estuda, que é ali no bairro do João Paulo, na escola municipal. E então eu fiz uma apresentação lá com a guitarra e depois da apresentação formou-se uma fila assim, sei lá, de 20, 30 crianças pedindo para tocar no instrumento e aí eu deixei cada um tocar um pouquinho e tal. Mas a gente via como eles ficavam fascinados assim pela coisa. Porque tem aquela imponência, né, do instrumento, porque, puxa vida, né, o Luciano Pires, mais ou menos é por aí, porque é meio distante, assim, não é todo mundo, a gente não está falando nem em classes sociais, não. O próprio instrumento, que tem pessoas com boas condições financeiras que não levam o instrumento para dentro de casa, não tem essa vivência musical, né? Não é verdade? Exatamente. Não é toda casa que tem uma guitarra e um amplificador que possa dar um volume e a criança ficar fazendo barulho. Fascinada. Eu acho que é uma experiência muito legal para eles, com certeza. Essa questão do instrumento, até quando você vai passar essa tua concepção musical para os pedagogos, como é que é a questão deles lidarem com o instrumento? Na verdade, você falou, né, eles não estão muito próximos dos músicos, eles vão se especializando, eles fazem cursos. A gente tem que pensar o seguinte, né? As pessoas em geral têm pouco contato com música. Se a gente for pensar, olhar para trás, olhar no passado, há 100 anos, 200 anos atrás e muito mais, a gente tinha que fazer música. A gente tinha que cantar. A gente tinha que tocar uma flauta, um violão, tocar um instrumento. Piano. E depende, né? Vai, né? E conforme as faixas sociais, claro. Mas até mesmo os camponeses, né, que tocavam suas flautinhas, seus tambores. Se a gente for pensar atrás, se for pensar uma família europeia, se tocava violino, piano, flauta. Era uma manifestação se tinha cultural. Uma formação. E a gente perdeu um pouco isso, não querendo desfazer na coisa da música gravada, mas enfim, a gente perdeu um pouco isso. E quando a gente vai apresentar a questão da educação musical, muitos alunos e alunas eles ficam com aquela coisa de que mas o professor é músico, o professor sabe. A gente não sabe, a gente nunca estudou música, mas a gente vive música. É só uma questão de chegar lá. Os instrumentos musicais já exigem uma dedicação, né? Disciplina, né? Uma disciplina muito grande, uma instrução. Então, quando a gente leva um violão assim para crianças pequenas olharem, claro que ninguém vai ensinar elas naquele momento, elas querem tocar, querem sentir. Mas para as crianças pequenas tem uma série de instrumentos que são mais próprios, a gente pegar, identificar os timbres, instrumentos de percussão. Então, crianças pequenas a gente começa com esses instrumentos mais adequados, que são os instrumentos para musicalizar e, claro, Vai introduzindo. algumas crianças conseguem com 7, 8 anos começar a tocar um instrumento, às vezes uma aptidão,
né? Agora, outras crianças têm aptidão e nunca puderam ter contato com o instrumento. Se passarem pela musicalização, logo a gente vai saber quem é que vai querer tocar teclado, tocar violão. Agora, o mais interessante disso tudo é ver que não adianta só ter o professor de música na escola. Também é legal que os músicos vão na escola, porque é uma outra realidade. Vai mostrar para eles, olha, Não, foi o pra fascínio valer, que o Bilu assim. comentou, né? Aquele fascínio, aquela... Pessoal que é profissional Instiga também, de né? música, Instiga. que vive de música. E essas realidades também são muito importantes, tem que mostrar. Dentro dessa coisa da escola ainda, porque eu imagino, por exemplo, o Luciano trabalhando com os professores em geral sobre música, primeiro é preciso abrir a cabeça. Com certeza. Né? Quer dizer, o professor que não é músico, ele precisa entender que música não é só tocar instrumento, música é ouvir, Eu ouvi... é ver, é relacionar o que você está vendo com o que você está ouvindo. Que instrumento é esse? Ah, esse é aquele instrumento. Porque às vezes você pega, por exemplo, um instrumento como um órgão elétrico, você escuta um sonzinho plim, 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 e você não imagina que é um troço, um trambolho grande, né? Então, assim, é conhecer todo o processo da música, não só o processo técnico, também o processo social, humano, como se faz música junto também. Como se compõe, como se cria. Como se compõe, como se cria, como é que os músicos eles se relacionam, se conhecem, ou seja, como é o universo musical e quais os significados que ele tem. Agora, dentro da questão da escola, que foi o que eu coloquei no início, que eu acho fundamental pegar essa questão, que uma é a música como ferramenta pedagógica, né? É onde você usa, você quer chegar na alfabetização, então você usa a música na língua portuguesa como ferramenta para chegar onde você quer, né, numa matéria específica. A outra é a música que você usa para ensinar música. Por exemplo, eu vou escolher uma música simples, de 2 acordes, para o aluno começar. Então, né? toca uma musiquinha. A gente pode até baixar um pouquinho o som do CD, Verinha? Uma música com os 2 acordes, mais ou menos, só pra gente... E só para completar, é a música que a gente vai assistir, que o Bilu vai apresentar na escola. Certo. Né? E depois... porque o que eu São acho etapas. importante falar, São etapas? resumindo mesmo, o que eu acho importante falar é o seguinte: o músico reclama que não tem espaço e a escola não tem programação cultural nenhuma. Então já é louvável, por exemplo, projetos como o do Bilu e outros que eu conheço, levando a programação cultural para a escola. Né? Mas a gente conversa mais depois. Né? Eu vou fazer assim, eu vou tocar uma música do Emílio que se chama Roda Gigante. Tá. E que surgiu dentro do CD assim. Ele tinha essa música Roda Gigante, e aí eu falei assim, vamos fazer músicas para os outros brinquedos do parque de diversão? Então eu vou mostrar um trechinho. A Roda Gigante era assim. Quem não conhece a roda gigante, que nunca para nem um instante, que roda gira bem colorida, é tão alegre, tão divertida. E lá no alto, meu Deus, que medo, mas não espalha, isso é segredo. Todos conhecem a roda gigante, que nunca para nem um instante, que nunca para nem um instante, que nunca para, que nunca para, nunca para, nunca para nem um instante. Imagina isso em sala de aula. Oh, para, professor, para. Legal isso. Que deve ter isso. Como é que é? Posso mostrar mais uma aqui? Pode. Nosso tempo aqui, senão Não, eu vou roubar o espaço. A gente vai pro né? break, depois a gente vai ouvir o som do Bilu, talvez não no violão, mas no CD. Vamos lá. Então, assim, no CD tem várias músicas, tem 5 músicas sobre brinquedos do parque de diversão. A segunda, daí foi assim, vamos lá, vamos fazer Roda Gigante. Então, eu fiz uma letra e o Emílio colocou a música, que é assim. O carrossel como a roda gigante não vai pro céu, não vai pro céu, não vai pro céu, mas roda bastante. 1, 2, 3, 10, 20, 30 cavalos, todos juntinhos no mesmo embalo. Segura bem, muito bem, nem te conto, confesso que fiquei meio tonto.
O carrossel como a roda gigante não vai pro céu, mas roda bastante. Que joia! Muito legal mesmo. E é nesse clima que a gente faz uma pequena pausa aqui no nosso Falando Abertamente. Já voltamos depois do intervalo, né? Conversando um pouco mais sobre essa história toda da música e da educação. Já voltamos, não sai daí. Tá no ponto, mas, ô Vera, é a faixa 2, tá? É. Coisa interessante. Aí deixa rolando, mas pode, ô Bilu, tem a sequência, pode ser normal, depois da Aninha, pode seguir um pouco mais, que a gente vai deixar musicalizando nesse bloco. Como o professor de primeira a quarta, ele tem um pouco de noção de cada, ele dá quase todas as matérias, né? Ele dá português, matemática e tal. Né? Ele tem como trabalhar a música, mas o ideal seria que as escolas tivessem a aula de música para os licenciados em música trabalhar de uma forma mais específica, né? Chegar mais. Saber, essas atribuições são, às vezes, que pegam, né? No curso de pedagogia. Só falta o incentivo, né? Quer ensinar música? Não, você não vai ensinar Duas música. formas que o Silvio falou ali, usar a música para ensinar e a outra ensinar a música. Mas quem vai ensinar música de verdade são os professores de música. Mas sabe o que eu acho? Mas assim, ó, mas Esse isso é o ponto. é uma chama só. Porque, tipo assim, tem gente que é adulto e nunca teve essa oportunidade, entendeu? E se começa isso já pequenininho, modifica a vida de uma pessoa, gente, a maneira que ela vai conduzir a vida. Com certeza. Pode começar de que Até conhecer mais música. você, pai, mãe, pode começar de que Não, iniciando a educação. mostrar o trabalho recente é muito legal também, muito importante. Não, é verdade. Não, esse negócio de fazer da escola um palco também, quer dizer, uma maneira de chegar à arte, mas qualquer coisa eu acho que é fundamental. Porque é um público que precisa, né? Precisa. Vocês viram um esquema do SESC que está fazendo uma biblioteca? Vai pro verão. Essas coisas assim. Não sabia não. Bem interessante. Não tem acesso. Estamos aqui de volta com o nosso Falando Abertamente no oferecimento de Ratan e Companhia. Quem conhece sabe a diferença, né? SC 401 junto ao pedágio. Estamos aqui conversando sobre música, educação, que envolve, né, permeando aí pela música. Luciano, e as pessoas que começam a se identificar, né, os professores, por exemplo, que estão começando a se aproximar um pouco mais da música para levar para a sala de aula. Existe aquele receio, puxa vida, é difícil para mim? É uma coisa que a gente tem que explicar. O pedagogo, se ele tiver se a pessoa, o professor de primeira a quarta, por exemplo, né, não que seja a única atribuição, tiver interesse de trabalhar a música, pode se aprofundar, mas não é para ser um professor de música. Saber trabalhar a música no seu planejamento e como essa ferramenta, né, de estimular as outras disciplinas e conhecer música. Acho que quanto mais variado for o repertório que um educador tiver, melhor. Seja na música, seja nas outras disciplinas, né? O professor, naquele momento, ele tem que saber que ele é a pessoa mais sábia, né? Esperta, ele está trazendo o conhecimento. Mas rola um pouco de medo de trabalhar com música, de cantar. Às vezes, voz, né? Cantar, se expor, cantar. Um joguinho qualquer, uma brincadeira com palmas e com ritmo, o pessoal já começa a ficar nervoso, rir, né? Naquele momento... A vergonha da própria voz. Né? A vergonha da própria voz, ou de se expor. De não se ouvir, né? Porque não se ouvir. Não se ouve. E isso é uma das coisas legais que a música vai trabalhar também, você quebrar algumas amarras e de se expor, porque na vida você vai ter que se expor, né? Agora nós estamos aqui nos apresentando, nos expondo também, e a gente, como músico, sabe o quanto é importante isso, né? E vencer o palco, né? Se mostrar, acho que isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar para começar a quebrar essas amarras e gostar de música, gostar de trabalhar com música. Se libertar e libertar muito, né, muitas pessoas. Luciano, nessa pesquisa, Bilu, por exemplo, Bilu, mas essa pesquisa toda que você fez, né, amparado pela pesquisa,
Você já tem alguns dados que vão te nortear nesses workshops, assim, nas escolas? Por exemplo, de que forma abordar, a que faixa etária atingir? Isso, a nossa ideia é pegar uma faixa etária da 3ª, 5ª série, né, de 9 a 11 anos. Né? E como eu não tenho muita experiência, né, nessa área assim, pedagógica, né? Então, como eu havia falado, a contratação da Caio no Rock, que é a... Mas assim, até nessa tua experiência tu já tem com as crianças, entendeu? Quando tu chega nelas, é um acorde que atrai a atenção, o olhar, é um instrumento que chega antes de ti. Como é que é para vencer essa barreira, né? Desfazer essas amarras? Isso é curioso até. A gente vou te explicar como é que a gente vai trabalhar nas escolas, né? A gente vai tocar algumas músicas e com o intuito de orientar a criançada como que funciona uma banda, legal. Né? Qual a função de cada instrumento numa banda. Por que todos tocam juntos? Como a função da bateria, do baixo, do teclado, da guitarra, do violão, né? Como é composta uma música, quais são os elementos que formam uma música, né? Melodia, harmonia, ritmo, claro. e exemplificar tudo isso na prática. Então, o nosso objetivo é despertar esse interesse dele pela música, né? Aquela curiosidade. Exatamente. Como a gente estava comentando no intervalo, que às vezes esta oportunidade nunca surgiu na vida de alguém. Né? E começando tão cedinho nessa faixa etária de 9 a 11 anos, né, a 12. Isso, de 9 a 11 anos. Que já tem, né, uma formação que a criança vai se constituindo até os 7 anos, tem aquela base de valores, né, já sabe mais ou menos definindo assim, gostos, né, já tem uma atitude. Ou seja, fica até mais fácil, né, chegar nessa faixa etária e colocar algumas novidades que podem abrir esse leque, né? E apresentar músicas com qualidade, bem tocadas, e despertar neles o interesse por isso também. Por uma música de qualidade, que tenha conteúdo. Porque tem agora essa música bem tocada, você acha que a pessoa que tem o primeiro contato com a música, e a música não caiu bem para ela, porque talvez não foi bem conduzida, pode afastá-la da música? Frustrá-la no sentido assim, tu acha que pode acontecer isso? Eu acho que nós como músicos, nós temos que alcançar o objetivo da música, que é tocar a pessoa, né? E eu acho que a gente só vai conseguir isso se tu fizeres uma música verdadeira, uma coisa verdadeira. Que realmente que tu consiga sentir, expressar, tu tá tocando aquilo que realmente tá saindo de dentro de ti. Da tua alma, né? Exatamente. Eu acho que uma música boa é isso. Que você vai ouvir e vai te causar qualquer tipo de emoção. Vou até aprofundar um pouquinho mais, porque no sentido assim, porque as pessoas, cada um recebe a música de uma forma diferente, né? Tem isso também, não tem? Sim. Ela vai invadindo poros, tímpanos, ela invade, ela não pede permissão, ela vai invadindo. Mas a resposta, cada um, dependendo da sua estrutura, tem uma resposta diferente. Exatamente, dependendo da sua bagagem musical que ele traz consigo, né? Tá. Por isso que eu não vejo barreiras assim entre estilos de música. Claro. Né? Se você vai pegar uma pessoa que mora lá no interior e que ouve música sertaneja, desde pequeno, se você chegar talvez com uma música clássica para ele, por exemplo, Sim. talvez aquilo não vai causar nenhum tipo de sentimento nele, nenhuma emoção, não vai atrair. Depende né? da realidade, no Então, contexto. acho que depende do contexto que ele está inserido. Determinado tipo de música pode causar uma reação maior do que outra. Porque passa até pela questão do timbre, do tom, até o Luciano Pitt tinha comentado, que, por exemplo, instrumentos de madeira, às vezes, podem chegar melhor do que o metal numa pessoa, né? Uma tecla pode chegar melhor do que uma corda, enfim, tem isso também, né? O que a gente pode dizer é que o gosto é algo que é muito individual da pessoa, mas a gente pode contribuir. Né? Colocando opções, tá ali, a variedade, claro, né? Quanto mais novo, melhor. Quanto mais criança tiver contato com música, com variados estilos de música, e isso vai transformar com certeza um indivíduo mais
como é que eu vou dizer, com menos resistência, né? Claro, se no você vai sentido trabalhar geral. com uma faixa etária que, vamos pegar aí, pré-adolescente, pessoal que não tem outro repertório a não ser o que toca por aí, High School Musical? né? E não querendo criticar, Mas no mas sentido, né? enfim, Mas tem pouco contato, tem pouca variedade. E aí que acho que a escola, como é um meio, vamos dizer, socializador, não deixa, né? É o meio socializador da gente, de dar essa variedade. Né? Por isso que ele está dizendo, vou pegar o pessoal de 9 a 11, né? Procurar tocar mais, né? Agora, não que menos, mais jovens ou mais adultos não devam ter. Claro que às vezes o choque é maior, né? Com um repertório meio diferente, com adultos, com pessoas já mais velhas. Né? Eu passei isso, teve 2 anos que eu trabalhei no Monte Cristo, numa ONG, o CEAFES. Então eu cheguei lá para dar aula para a criançada, conheceu? Para dar aula para a criançada lá. E eles ouviam na época, eu me lembro muito bem, um rap, não sei se alguém vai se lembrar aqui, um rap que falava da mãe que maltratava e batia na criança e tal. Então era a criança falando para a mãe. Tu lembra do rap? Não lembro. Mas era, tipo, ele falava uma série de palavrões para a mãe e tal, porque você, ao invés de cuidar de mim, estava bebendo e não sei o que e tal. Sei. E eles cantavam, isso 7, 8 anos, eles cantavam decora aquele negócio, né? Então aí eu cheguei lá e cantava, por exemplo, entre outras coisas, a gente trazia uma música que era a música de um super-herói que é um repolho. Ah, que tal a gente rodar o clipe? Podemos Fazer, rodar. tá no Mas ponto. olha só, Ah. quando eles ouviram essa música de um super-herói que é um repolho e não sei o quê, e o inimigo da história é um abacaxi e tal, eles literalmente acharam que eu era louco. E pra mim, esse cara é louco, entendeu? Porque aí você vê a maneira como culturalmente eles estão estigmatizados a um determinado tipo de coisa. Exatamente. Mas não São sei se- crianças adultizadas, né, de certa maneira, né? E eu não digo Tem que... essa questão da criança deixar de ser criança, ela amadurece muito cedo. em algumas exatamente. situações. Então eu tive que me fazer de louco mesmo. Porque se eles acreditassem que eu era louco naquele momento, são crianças de 6, 7 anos, eles iam gostar, porque é um maluco legal, o cara é maluco. Mas para ele era lógico aquilo. É aquela música que fala de repolho e tal, isso não deveria existir, porque isso não faz sentido. Não faz parte do repertório. Não né? faz parte, do exatamente. Vamos conhecer um pouquinho até, vamos visualizar um pouco, a gente volta nessa questão dessa história. Então confere aí. Doutora Abobrinha espalhou abobrinhas maléficas pelo quintal. Intrigas cruéis ele fez. E muitos pepinos tremendos, problemas acima do nível normal. Os da vida toda num mês. E já não bastasse, pintou um abacaxi gigantesco. O que será de nós? O que será de nós? O que será? Nós temos o super repolho. Nós temos o super repolho. Super repolho. Super repolho. Super repolho. O super repolho não vem, essa não, que deu? Nosso super-herói. Chamamos por ele e não vem. A sua autoestima caiu, sua folha encolheu, sua cabeça dói. Parece que é o fim dessa vez. Vem cá, seu repolho, extermina com seu gás letal todo o mal por nós. Para todos nós, um por todos. Nós temos o super repolho, nós só temos o super repolho. Super repolho, 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 super
Super repolho, super repolho, super repolho, super repolho. Aí, Silvio. Se tivesse passado o vídeo antes, garanto que eles iam te achar menos louco, né? Menos louco. Não, realmente, deixa eu pegar. Tu é suspeita agora, Silvio. Ô, Bilu, imagina, a criançada toda ouvindo esse monte de frutas e verduras, né? E o super repolho. Realmente, tem que resgatar um pouco até essa questão da infância na criança, até no brincar, no lúdico, na música lúdica também. Eu acho que tem esse papel também. Com certeza, né? Nós temos uma ideia aí nesse projeto que a gente vai... A ideia não está concluída ainda, né? Mas é fazer um personagem que é o Bilu. Personagem de desenho animado que é o Bilu e posteriormente a gente vai querer fazer um gibi, né? Com o Bilu Super Bilu. ali. Então, tem que usar dessas artimanhas para conseguir prender a atenção da criançada. Silvio, consegue realmente atrair os olhares dos mais incrédulos? Consegue. Os baixinhos que já cresceram muito rápido? Consegue. Isso eu posso falar porque eu vivi e vivi alguns traumas e algumas alegrias profundas assim em sala de aula e tal. Por exemplo? Um dos traumas era essa rejeição que eu estou falando, rejeição, porque a gente está falando de uma maneira aqui engraçada, mas quando você está com 20, 30 crianças na sala olhando torto para você e você tem que ficar ali com elas meia hora, 40 minutos, é um sofrimento. Mas aí que está a história do CD. Por que eu chamei o Brasil Papaya, que é uma banda de heavy metal instrumental, para gravar? Porque eu comecei a perceber aí, quer dizer, que as crianças de maneira geral, se eu vou lá cantar Quem Não Conhece a Roda Gigante, o menino de 8 anos vai dizer assim, ele está achando que eu sou criança. Porque as crianças hoje, elas são assim. E aí você entra com o rock e, claro, torna acrescenta... contemporâneo, né? Você torna contemporâneo, você causa um estranhamento, mas ao mesmo tempo estimula o conhecimento, né? Porque o brincar tá ali, né? Nas cores, no lúdico. Né? Porque exatamente que quando eu comecei a compor coisas para levar para aula, era do tipo assim, eu estou ensinando eles a tocar violão. Então, 2 acordes, 3 acordes. Tem algumas musiquinhas que eu fiz assim. Depois eu comecei a perceber que o negócio era pirar mesmo. E aí a música entrou pro lado do entretenimento. Então a gente tem músicas no CD que tem 15, 20 acordes. Até vamos fazer Entendeu? o seguinte, Harmonia sofisticada e tal, né? Silvio, vamos fazer uma pausinha, daí depois a gente volta já mostrando o encarte, a gente volta, né, com o nosso ambiente aqui que é do Bilu, mostrar os 2 CDs aqui, ampliar um pouco mais contatos, enfim, depois do intervalo, pode ser? Mais uma pausa e já voltamos. Como diria o Manuel Veiga lá do Etnomusicologia, tinha um conceito que estava usando que era música vernacular. Então esse que a música você ouve normalmente. E a gente sabe que a galera escuta pouca coisa. Se você pega um gancho de um rock, de um rap, a gente fez uma vez o... Eu quero pegar o contato da... Claro. Isso aí, ó. Eu ia dizer pra ele que a gente fez uma vez o... Tá. Ah, não, é o Além que tá falando aqui. tá. A gente fez uma vez aquele Deixa Isso Pra Lá do Jair Rodrigues, em ritmo de rap. Tá. E já todo mundo curtiu, numa escola. Depois a gente mostrou que era o Jair Rodrigues, que é uma coisa antiga, botou fotos dele e tal. Mostrou a gravação antiga. Aí aquela gravação já não ficou tão estranha. Aquela dos anos 60. Sim, porque daí eles já reconheceram a música. Isso é fatal. Então você tem que fazer algumas... Vou mostrar depois os encartes. Agora, uma coisa que... não sei se Vera. tem tempo de falar aqui, porque... Pode deixar do Bilu agora de novo. Essa música, o Super Repolho é